Primeiramente, quero cumprimentar quem está nos acompanhando aqui na galeria da Câmara Municipal e certamente quem também nos acompanha via TV Câmara e os pares presentes no dia de hoje, que o plenário está cheio hoje. Está cheio de vereadores. Eu até perguntava aqui, vereador João Jorge, líder do PSDB, cadê a situação? Tinha que estar aqui. Estão esperando chegar o momento do debate, que ainda falta alguns minutos, mas vai chegar para o debate. Bom, primeiro dizer o seguinte: trata-se da revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Pelo menos é o que estava dado publicidade, de revisar o Plano Diretor. Em primeiro momento, o que a gente observa, quando trata-se de revisão, eu quero entender aqui como revisar para melhorar. Então, revisar significa o quê? Melhorar. Eu preciso melhorar o que já tem na cidade de São Paulo. Eu preciso trazer mais condições para aquilo que já tem. Então, em primeiro momento, essa era a grande expectativa. Porém, o substitutivo aqui apresentado pelo Executivo, ele, de certa forma, ele acaba extrapolando. Ele acaba sendo estrutural, novamente, estruturante, novamente, quando era para tratar da revisão. Mas o debate é para isso, para ajustar, para melhorar, para encontrar um ponto de equilíbrio. E aqui tem pelo menos uns 4 aspectos que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre eles, refletir um pouco sobre eles, porque é justamente esse momento. Então, são eles. Primeiro, a criação de uma zona de uso de denominação de concessões. Essa é uma, que a Prefeitura está dando concessões para os grandes especuladores mobiliários para construir na cidade de São Paulo. Essa é a grande verdade. Segundo, mudança no perímetro de abrangência dos eixos de estruturação, que essa é fundamental também, que está alterando. E aí, fazendo uma alteração que eu diria que ela é muito radical, que ela acaba, de certa forma, mexendo e acabando com o miolo dos bairros. Então, esse segundo ponto aqui, que são as abrangências de eixos estruturais. Terceiro, mudança significativa e relativa aos certificados de potencial adicional de construção e CEPACs, que é outro ponto que mexe de forma também muito agressiva na revisão do plano diretor. Que se nós estivéssemos discutindo um outro plano diretor, seria prudente, mas não, nós estamos discutindo a revisão. Um outro aspecto aqui trazido pelo substitutivo, relativo à transferência de potencial construtivo. O potencial construtivo que também traz nessa revisão, ou seja, são todas elas, praticamente, diria que mudanças estruturais da revisão do plano diretor estratégico de nossa cidade, que não é o que deveria estar sendo implantado neste momento. Porém, o substitutivo aqui trazido pelo Executivo trata dessa maneira, trata dessa forma. Foram realizadas, acho que com a quarentena de audiências públicas, já foram ou serão ainda realizadas, mas seguramente mais de 20, 25 audiências já foram realizadas, o povo já foi ouvido, de certa forma, já foram audiências nos bairros. Eu, pela Comissão de Trânsito e Transporte, a qual tenho a honra de presidir a Comissão de Trânsito e Transporte, então foi determinado que, via Comissão de Trânsito e Transporte, fosse realizadas 5 audiências públicas. Dessas 5, 3 foram realizadas. E nós ouvimos seguramente, tanto aqui na região da Penha, quanto na região lá de Guaianazes, próximo de 500 pessoas participaram dessas audiências e se manifestaram, reivindicaram, apresentaram sugestão. Parte delas
eu diria que um percentual bem pequeno, será acolhido aqui, porque é isso que a gente vem dialogando com o líder do governo, porque quando você votar em primeira, você terá a oportunidade, entre primeira e segunda, de apresentar as emendas, que é um compromisso do presidente e do líder do governo, de acolher aqui as emendas para tentar melhorar isso que está muito ruim, o substitutivo aqui apresentado pelo Executivo. Então, e o que nós queremos é justamente ter essa oportunidade de, com as nossas emendas, trabalhar para melhorar. Porque da forma que está, se não acontecendo dessa forma, nós teremos dificuldade em votar esse projeto, a não ser que votemos o contrário. Porque da forma do modelo que veio, da forma que veio, os técnicos que nós ouvimos, não estou nem falando do povo que veio e se manifestaram, né, para tratar dos miolos de bairros que eu diria que a área nobre da cidade de São Paulo, diversas pessoas vieram se manifestar reclamando e apresentando sugestão que eu não tenho dúvida que elas têm plena condições de serem acolhidos nesse substitutivo, de ser acolhido via emenda. Então, esse momento, quero até dialogar com o líder do governo, já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é importante que essas emendas sejam acolhidas para, ao menos, nós termos justificativa de dizer, a revisão, em parte, ela será concluída, e outras não. E a gente tem que deixar claro isso daqui. Não sendo dessa forma, nós teremos dificuldade, nós teremos que rejeitar esse substitutivo, porque, lamentavelmente, o governo precisa de, pelo menos, dar essa oportunidade para discutir um pouco melhor, porque da forma que está, eu diria que é ruim. Olha assim, o entorno das estações, o raio de abrangência poderá chegar até 1 quilômetro ao entorno das estações, e ao longo dos eixos poderá chegar a 450 metros. Qual que era o permitido? Era 300. Então, a permissão era 300. Agora está elevando para 450 ao longo do eixo. E próximo do centro das estações, até 1 quilômetro, ou seja, acaba com os bairros. Não terá mais bairro. Então, fica difícil. Então, nós precisamos trabalhar muito e ter esse compromisso aqui do Executivo para que isso possa ser melhorado. Outra mudança, que eu já falei aqui, significativa, que é o potencial de adicional de construção do CEPAC, estabelecido pelo substitutivo apresentado, passam a ser vinculados aos lotes da referida operação urbana, e durante os primeiros 5 anos de vinculação só poderão ser desvinculados mediante pagamento de multa equivalente a 100% do seu valor. Ou seja, o cara não vai ter mais interesse de fazer investimento. Então, é outro ponto aqui que tem que ser discutido com seriedade, e eu não sei por que forma colocaram isso para descaracterizar de tal forma aqui o projeto original, com esse substitutivo. A gente sempre entende que o substitutivo ele vem para melhorar, mas nesse caso, vereador Manuel Del Rio, ele está vindo para arruinar, para piorar, para simplesmente dizer, olha, isso aqui vai ficar muito ruim. O substitutivo também amplia significativamente as possibilidades de uso desse instrumento, o que poderá causar evasão de recursos, também significativo na arrecadação do Fundurb. Ou seja, o Fundurb vai deixar de arrecadar, vai deixar de ter recurso para você investir em moradia, conforme está aqui no substitutivo. Então não dá para a gente, o governo vai ter que recuar um pouquinho para avançar, porque da forma que encontra-se, será muito ruim para a gente poder votar dessa forma, se não tiver a mudança. E esperamos que essas sugestões sejam acolhidas
via nossas emendas, que nós temos diversas emendas e também vamos apresentar um substitutivo para poder dialogar. Presidente, então estou encerrando aqui o próximo a fazer uso, conforme combinado, será o vereador Alessandro Guedes e em seguida o vereador Manuel Del Rio, dentro dos 20 minutos que for tratado com a gente. Tá, sem problema. No dia de hoje pode ter a palavra então, Alessandro Guedes.